Vamos aqui instalar, ou pelo menos tentar, né, instalar o Windows 95, porque esse provavelmente é o sistema operacional mais complexo para poder se instalar que a Microsoft já fez, né? Porque espera-se que existam várias coisas já prontas no sistema, né? O MS-DOS no caso, né? Já esteja pronto para poder inicializar ali o Windows 95, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso eu coloquei na unidade CD-ROM, né? Claro que isso daqui é uma máquina virtual. Na unidade CD-ROM coloquei a imagem coloquei o CD, né? Da instalação do Windows 95 e coloquei um disquete para ele inicializar a partir do disquete. E veja bem, a partir do disquete é que ele inicializa e faz boot na máquina, porque ele não tem opção de fazer boot pelo CD. O CD não tem opção de boot, né? Então, o boot é pelo drive de disquete. Só que o drive de disquete, ele inicializa o básico, né? Então agora, vamos supor aqui, né? O disco rígido está formatado, não tem nada, né? Não tem nem partição, então vamos ter que criar as partições elementares aí, né? Não tem tipo C dois pontos, D dois pontos, não tem nada, só tem acesso ao disquete, porque é o disquete que inicializou a máquina, o disquete rodou ali o básico do MS-DOS, ele não sabe o que existe, né? Mas o FDisk, que é uma aplicação, né, que vem junto com o disquete de recuperação, ele está aqui e reconhece que tem o disco rígido instalado no computador, mesmo sem ter a unidade atribuída ali. Bom, ali eu liberei, né, o acesso para ter acesso ao FAT32, que é a partição, de 32 bits, que permite discos maiores do que 2 GB, né? Senão ficaria restrito, né? E agora eu vou criar aqui duas partições, uma partição principal e uma outra lógica aqui, só para... Eu coloquei um disco aí fictício de 2 GB mais ou menos, né? Vou criar aqui a primeira partição. Por padrão, ele vai perguntar se eu quero, né? O máximo da partição e tornar ativo. Vou colocar aqui que não. Por padrão, ele deixa assim, né? Que daí facilita. Depois só reiniciar a máquina. Mas eu vou complicar aqui um pouco, deixando aqui. Você pode selecionar o tamanho em megabytes dessa primeira partição, ou você pode colocar em porcentagem. Coloquei aqui 50%. Como o disco é 2 GB, ele já pegou ali que é 1024, né? 1 GB para essa partição. A partição não está ativa. Quando você faz a primeira opção, a partição já fica ativa. Nessa opção, ele não fica ativa. Então, agora eu vou criar a outra partição. Eu não consigo criar uma outra partição primária, porque a partição primária já existe. Então, eu só tenho a opção de criar uma partição estendida. E a partição estendida, eu posso usar o restante do disco. A partição estendida foi criada e ele já me sugere para poder criar aqui uma unidade lógica. Eu consigo criar aqui uma unidade lógica de 1024 megabytes, colocar a porcentagem também. Eu vou deixar aqui os 1024 mesmo para ocupar toda a partição estendida. Ele cria ali o D2 pontos. Então temos o C2 pontos e os D2 pontos. Agora eu vou marcar como ativa. Eu vou tentar aqui ativar a partição estendida. Ele, por estranho que pareça, ele consegue deixar ativa a partição estendida. Mas provavelmente isso não vai funcionar. Eu vou deixar mesmo a partição 1 como ativa e vamos aqui verificar aqui, né, como que ficou, 1 GB para cada partição e uma unidade de lógica. Agora ele fala para poder fazer o restart da máquina, porque senão o C2 pontos não fica reconhecido, né? Fazendo restart aqui, ele vai reiniciar e daí agora já é possível acessar o D2 pontos, mas é só tabela de partição de arquivo, né? A tabela de partição de arquivo não foi criada. Foi criado foi só lá a partição do disco, né? Então, se você faz um dir aqui, ó, ele não funciona. Então, tem que ir lá no A2 pontos, format C2 pontos. E aqui proceder com a formatação. E não é rápido essa formatação, né? Essa formatação ela levava sempre um tempo, é rápido aqui, né? Porque é só 1 GB. Mas eu vou fazer aí nas duas partições, né? Na partição estendida também. Não tem opção de fazer de forma rápida, né? O Quick Format, né? Não tinha opção. Vou deixar aqui como sistema. Format D2 pontos. Para formatar aqui também a segunda unidade.
escrevi sistema, né? Deveria ter escrito já tudo em inglês. Deixar um termo, né, em inglês. Isso daqui eu vou deixar sem nome nenhum. Então, depois de formatado, aí ele já consegue ter acesso aqui aos arquivos, né? Outra coisa, para deixar bootável, né? Porque aqui o que está fazendo boot na máquina é a unidade, o driver, né? O driver de disquete, né? Então tem que fazer sys c dois pontos. Daí ele transfere o sistema básico aí para deixar bootável. Mas não tem nenhuma aplicação, não tem nada, né? Não tem nada ali. Então dá para entrar aqui, ó. Ele só transferiu o básico, só o command.com. É claro que se digitar aqui dir /w/a e hs, provavelmente aqui apareceu os arquivos de sistema e arquivos ocultos, que é a base aí do MS-DOS, né? Com isso que faz a máquina funcionar aí com MS-DOS e tudo mais. Então vamos agora para vai precisar fazer o boot pelo disco rígido, né? Inicializar a máquina pelo disco rígido, que é começar o MS-DOS a partir do disco rígido. Mas deixa eu só verificar aqui no A2 pontos o que é que ele tem aqui para copiar também aquilo que ele não copiou, né? O que é interessante, né? Copiar talvez o Riemann sys para o C2 pontos, que é para memória. FDisk, né? Para o C2 pontos também. Copiar o attrib ali, que é copiar o edit.com para poder editar arquivos, né? Senão, como que vai editar arquivos, né? Apesar que tem pelo MS-DOS formas de você editar arquivos sem precisar de nenhum programa, né? Mas é um pouco ruim. Copiar aqui o SanDisk para o C2 pontos, né? ScanDisk, né? ScanDisk para o C2 pontos. Deveria ter colocado um asterisco, né, para copiar o Winnie. Copy debug. Não, config sys, mas vamos ver o que tem. Era para fazer type aqui. Type ele vai mostrar o conteúdo do arquivo. Config sys. Tem copiar então. Copy config sys, que é aonde ele começa a instalar os drivers para o MS-DOS, né? O elementar dos drivers do MS-DOS. E tem também vamos ver se tem aqui. Não tem aí. Bom, vamos agora tirar essa unidade de disquete aqui, né? Ejetar esse disco. E vamos reiniciar essa máquina para ver se ela está bootável pelo disco rígido, né? Ainda vou ter que desligar e ligar. Pronto, agora já está iniciando pelo disco rígido, né? A máquina já está sendo iniciada pelo disco rígido. Então agora o que acontece? Eu tenho lá a unidade CD-ROM, só que a unidade CD-ROM ainda não está detectada pelo MS-DOS. O que eu vou ter que fazer? Toda a unidade CD-ROM antigamente ela vinha com um disquete contendo driver para MS-DOS, para você poder conseguir conversar, né, com o driver CD-ROM. Então, vou reiniciar aqui, que eu coloquei o outro disquete, coloquei o disquete ali do driver de CD-ROM, né? Mas o disquete do driver de CD-ROM ele não é bootável, ele não inicia a máquina, né? Não leu. Vamos ver aqui, tirar aqui.
Inserir de novo. Agora leu. O disquete que tem aí os drivers CD-ROM, né? Tanto que o label dele ali é CD-ROM, né? Aí você tem que copiar esse daí lá para o C2 pontos, né? Lá para o sistema, né? Aqui ele traz um config.sys e um autoexec.bat. Tem que verificar se aqui tem, ó, tem um config.sys, mas não tem o autoexec. Daí tem que verificar as linhas, né? Aqui, config.sys tem o rhyme.sys, né? Mas e lá no disquete? No disquete, com o config.sys, já vem outras coisas aqui, né? Vem aí teste de memória e tudo mais, né? A linha que a gente precisa é device igual a cd1 sys barra d cd-rom. Né? Essa linha que a gente precisa para colocar lá no config.sys. Então, edit c2 pontos config.sys. Não tem um edit aqui, tem um edit eu deixei no C. Então, config.sys. Deixar a memória primeiro, né? Deixar aqui o test main como off. Device cd1 sys d2 pontos cd-rom. Tá certo. Preciso copiar então agora cd1 sys para os c2 pontos. Vamos conferir lá no c2 pontos. Ele já tem aqui o cd1 sys e já tem o config.sys configurado. Agora, como ele não tem o outro, né? Vamos ver aqui. O driver foi configurado para MS-DOS. Mas também tem que ter a aplicação executável para MS-DOS, né? Que nem o sys é só o driver, né? E o config.sys ele é arquivo de texto, né? Próprio lido pelo MS-DOS, né? Para poder fazer as configurações dos drivers, mas ele lê os arquivos .sys para poder fazer ali a conversa, né? Com o driver e tudo mais. Vamos ver aqui que tem o autoexec.bat, que ele automatiza as execuções ali, né? Esse aqui dá para copiar autoexec.bat direto para C2 pontos. Que ele, precisa do mscdx. Copy mscdx exe para C2 pontos. Pronto, agora o C2 pontos ele já tem aí todos os arquivos. Vamos reiniciar a máquina para ver se ele consegue agora configurar ali o driver de CD-ROM. Ele já fica aparecendo, né, a cara do Windows 95. Ó, o driver CD-ROM foi configurado e o mscdx atribuiu como unidade E dois pontos, né? Porque tem os C2 pontos, tem, apesar que isso deve estar no... Ele trocou, né, de D para E, porque na linha de comando ali mscdx.exe tem o barra D dois pontos cd-rom barra L, que seria o letter, né, letra da unidade que ele seria atribuído. D dois pontos. Só que o D dois pontos ele já tem, né? Ele já tem aqui uma mídia com D dois pontos, né? Tem o C dois pontos, tem aqui o sistema e tem o D dois pontos, né? Então ele está iniciando ali pelo disco, né? Mas agora tem acessível o E dois pontos, né? E o que tem no E dois pontos? A instalação do Windows 95. Sim, ele já conseguiu ler o CD aqui. Agora, nas boas práticas, né? O que se faz, né? mkdir funciona, mas md também funciona, né? mkdir aqui, o Win95, cria o diretório, né? O diretório aqui está vazio. Vou aqui no E2 pontos, ele também tem um Win95 aqui. E aqui tem os arquivos aí da instalação do Windows 95. Pode ver que ele tem também o format, tem aqui as outras aplicações, né, junto.
o ScanDisk que ele precisa. E é isso, copiar aqui tudo, né? Para C, dois pontos, barra, Win 95. Por que disso, né? Porque daí, quando a pessoa vai lá e instala algum driver, alguma coisa, geralmente é comum de ele insira o disco de instalação do sistema operacional na unidade, né, de CD-ROM para poder continuar com a instalação. Se a instalação já está no próprio HD, né, se o HD tem espaço para isso, né, e ocupa quase nada, né, tipo, a própria instalação mesmo é 100 megas, né, todos os arquivos. Bytes, KB, 82 megas, né, então ocupa pouco. Para quem tinha 2 GB, 3 GB de HD, consome quase nada, né? Então aqui, por exemplo, o HD aqui, né, de 1 GB ainda tem 987 megas, né, livres. Espaço suficiente para instalar o Windows 95. Então aqui não precisamos mais do drive CD-ROM. Podemos deixar, né? Inclusive daria para deixar a instalação do Windows 95 na partição estendida, né? Mas eu vou deixar junto no mesmo do sistema. Deixar aqui. Vamos ver o que tem mais aqui no drive CD-ROM para poder ver. Tem o sampler, drivers, vamos ver drivers. Drivers. Deixar aí por enquanto. Deixa eu ver o display. Os displays da época, né, mais comuns. Ele vinha junto com alguns aí já para poder é, ter ali, né, uma acessibilidade melhor no Windows 95, né? Bom, vamos lá. Bom, o sistema já está pronto, né? Se eu reiniciar aqui, simplesmente ele vai dar boot pelo HD. Ele já está parcialmente ali já funcional, né? Já está detectando o drive CD-ROM, já está mapeando. Então, daria para instalar parte do CD, mas nas boas práticas, você entrava no Windows 95 e fazia a instalação. Na primeira vez que iniciava a instalação, ele entrava aí no Microsoft SanDisk para checar a mídia e tudo mais, né? Checar se está tudo de acordo. Checar o sistema de arquivos e tudo mais. Checar também o espaço livre, mas ele pula o último ali do Surface Scan. Ele não faz o Surface Scan. Aqui nas mídias magnéticas, né? Antigamente dava muito problema de setor, cluster com problemas, né? Ele também está checando a unidade D. Como está dividido, né, em duas partições, também ele pulou para D dois pontos. Mas está vazio, né? Não tem nada. E geralmente ocorre problemas na instalação do Windows 95, né? Que a aplicação aqui do Hyper-V, né? Desconecta teclado, desconecta mouse, desconecta tudo, né? Mas vamos ver aqui se ele vai direitinho, né? Se ele consegue funcionar direitinho. Instalação típica. Digitar aqui o código e vamos ver, né? Ó, parece que tá funcional, né? Tudo certinho. Só o mouse aqui não funciona, previsto, né? Nada além do normal.
Então isso que era boa prática, né? De poder instalar o Windows 95 e tal, né? Agora seguir com a instalação. Então, tipo, 20 minutos, né? Então, mais ou menos desde quando se começou a instalação até agora, né? No real time, né? Esse é o tempo de preparação lá, né? Mas na máquina real, na época, né? Essa parte aí do Windows 95, de detectar hardware e tudo mais, levava um tempo também custoso, né? Levava um tempo gigante. E é boa prática, né, de instalar, né, o Windows a partir do próprio HD, né, para não ter tanto conflito, tantos problemas, que se segue, né, seguindo essa mesma prática do passado, funciona até, se for ver, até os dias atuais, né, seguindo essa boa prática, não ter tanto problema na hora de instalar. Tanto vídeo no YouTube de pessoas que não chegam nisso, nessa etapa do Windows 95, tipo, não chega nisso. Chega a ser até estranho. É pena que, olha só, agora ele travou o teclado. Ele não está recebendo nenhum comando mais. Então eu sou obrigado a reiniciar, infelizmente. Mas é isso, né? Assim, chegou até aqui, né? Chegou numa etapa que muitos vídeos não mostram, não chegam, mas agora fica mais rápido, né? Porque entra aqui, ó, apareceu aqui o Safe, né? Save Recovery. Bom, não precisa mais da unidade CD, né? Dá para entrar aqui no config sys e desativar esses itens aqui, né, do CD, que não vai precisar mais. Se eu não me engano, para comentar, isso daqui é o jogo da velha. E aqui é o REM. E ele colocou aqui, né, se existir tal, né, ele já colocou ali para exibir aquela mensagem, né. Bom, vamos reiniciar a máquina para ver. Vou tirar aqui, né. Eu acho que é REM mesmo o comentário disso daqui. Fazer um novo boot aqui para ver se está certinho. É isso mesmo. Então CD Win 95, setup, colocar aqui um /is, que é só para ele ignorar a etapa lá do SanDisk, né? Usar o modo safe, porque daí ele economiza aqui algum tempo em algumas coisas. Não quero disquete. Pronto, ele já está copiando aí os arquivos de instalação do Windows 95 para a máquina, né? E isso daqui era um tempo enorme, né? Um tempo gigantesco para fazer toda essa instalação. Pena que provavelmente o próprio sistema mesmo em si ele não vai funcionar, porque a própria Microsoft já falou, né, que não tem suporte no Hyper-V para poder subir, mas é estranho que muitos vídeos no YouTube não chegam nessa parte, não chegam na instalação, não chegam a mostrar a instalação, né? E tem como chegar até a instalação, né? Claro que de repente às vezes pode ter problema do teclado desconectar, alguma coisa assim, mas é possível, dá para, assim, até o final da instalação do 95 dá, né? Só não dá para iniciar mesmo, né, o computador com ele. E esses truques, né, de instalar o driver de CD no MS-DOS e tudo mais, né? Ter essas manhas aí, né? Agora já está iniciando, teoricamente, iniciando, né, o Windows aí pela primeira vez, mas ocorre isso daí, né? Windows Protection Error. Devido aí está utilizando uma CPU, memória e tudo mais que são mais evoluídas e isso acaba, o Hyper-V acaba expondo para
para o sistema operacional, né? E provavelmente ele não está preparado para um processador que é 15 vezes a velocidade que ele esperava, né? Porque naquela época o processador era 100 MHz, 75 MHz, né? Era um processador fraquinho, né? 133 MHz quando era o Pentium MMX, que era o disruptivo da época, que tinha instruções para jogos e tudo mais. Aqui é uma máquina com 3.5 GHz, né? Então, com certeza não iria funcionar em algum momento. Mas o que me estranha é que muitos vídeos no YouTube não chegam nisso, né? Mas está aí. A instalação completa do Windows 95. Vamos fazer um boot aqui na máquina, né? Tentar ligar de novo. Ó, ele aparece aqui o Safe Mode, tentar entrar no Safe Mode. Parece que ele está carregando alguma coisa, mas ele também não vai, né? Ele acaba caindo aí nesse erro. Fazer um novo boot aqui. Ó, deixar aqui logar aí o boot, né, para poder ver depois. Fazer um novo restart. Vamos ver aqui, ó. Step by step ele confirma, né, cada etapa. Se quer criar aqui o log, no caso já criei lá, né? Vou criar de novo, né? Criar aqui, acessar o config sys, o hymen sys ali, né? Processar o hymen sys, setver, processar o autoexec. Só tem ali o msdex que eu comentei, porque não precisa dele. Tá vendo que ele dá a opção do win, né? O win e carregar todos os drivers. Eu posso até colocar aqui sim, né, para carregar todos os drivers, ou não, ele vai cair no mesmo cenário. Vou colocar não aqui, só para ficar um pouquinho diferente, ó, também cai no mesmo erro, né? Vamos agora na outra opção. Command Prompt Only. Então aqui ele já acessa a linha de comando. Aqui já tem o disco com toda a instalação do Windows, né? Já tem ali a pastinha do Windows, a pastinha de instalação do Windows, que é o Win95, né? Tem o autoexec ali, o config. Tem o driver CD-ROM também instalado, que foi instalado antes, né? Cadê o netlog? E acabou não gerando o log, né, do boot. Tem o setup log. Vamos ver aqui o setup log txt. Aqui foi o log de instalação aí do Windows. Instalação ali dos arquivos, os diretórios, as unidades. Todos os arquivos, né, que ele precisou copiar para poder. Tem até um Java aqui, né? Ó, Java, MS Java, porque a Microsoft naquela época estava fazendo a versão do Java dela, né? Daí tem as classes Java. Bom, enfim. Fazer mais um boot aqui. Porque parece que ele não gerou o log ali do. Boot log txt. Pronto, deu erro. Agora iniciar pressionando F8 e entrar somente no prompt de comando. E o boot log. Deveria estar aqui, né? Deve estar escondido. Sim. Edit.
bootlog txt. Então aqui está dizendo que o logo foi desabilitado logo depois do reminisce, né? Carregou com sucesso os drivers, mas não tem mais nada com relação a isso. Então não tem muito o que fazer nessa questão aí, né? Do Windows, né? Usando pelo menos as mídias oficiais, tudo mais, no máximo ali um driver de CD-ROM, né? Então o Windows 95 não funciona mais no Hyper-V, dando erro ali, né? Então é isso, é o fim de uma história, né? Uma história ali uma nostalgia de muita gente, né? Que gostou da época, né? Porque foi o primeiro sistema operacional que foi disruptivo, né? Trazendo ali uma barra do menu iniciar, que até então não tinha nada disso, né? E é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.